Olá, irmãos. Hoje eu vim pregar sobre a importância de amar aqueles que lhe perseguem, a importância de amar os seus inimigos. Mas bem, vamos logo para a mensagem. Irmãos, eu quero começar com uma passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 32 ao 35. Olha o que a passagem diz. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem emprestais, tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Desculpo os meus erros na hora de falar a passagem, mas acontece, né? Como a passagem diz, nós devemos amar não apenas quem nos amam, mas amar aqueles que nos perseguem. Jesus, quando veio à Terra, não amou apenas os discípulos, mas amou até aqueles que queriam a morte dele. Quando vemos as pessoas que nos perseguem por causa de nossa fé, não devemos olhar para elas com desprezo, mas devemos pensar que nós já estivemos no lugar delas e que nós já estivemos no pecado, assim como elas. Devemos saber que o que opta por uma vida sem Deus não terá um bom destino, pois a Bíblia diz que quem não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e o proclama Filho de Deus está condenado. Mas nós não devemos olhar para essas pessoas com um olhar de condenação, mas sim com um olhar de misericórdia, assim como Jesus nos olha. E devemos dar testemunho de quem vive uma vida firme e feliz com Deus, para que as pessoas vejam e queiram também saber como é ter uma vida com Deus, para que as pessoas vejam e queiram ter uma vida com Deus. Nós não devemos dar ou ajudar alguém com a intenção de receber algo em troca, mas nós devemos ajudar com a intenção de fazer o bem ao próximo, não de receber recompensa. Mas a Bíblia diz que nós seremos recompensados conforme nossas obras. A Bíblia diz que quem ajuda seu irmão de todo o coração sem esperar nada em troca é recompensado. Mas às vezes você dá o dinheiro para alguém necessitado e essa pessoa nunca vai ter condições de te pagar, mas outras pessoas vão. Outras pessoas irão lhe retribuir. Às vezes vai ser daqui a dias, semanas, meses, anos, mas você vai ser recompensado. Mas não precisa ser necessariamente com dinheiro. Às vezes é com uma paz de espírito, com uma promoção no trabalho, com um momento feliz. E muitas vezes você vai ser recompensado com coisas que valem muito mais do que o dinheiro. Mas bem, a passagem diz que até os ímpios e maus, assassinos e ladrões amam os que os amam. Mas quem serve a Cristo deve amar e orar até por aqueles que lhe perseguem. Jesus nos deixou o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Nós devemos olhar para o necessitado e nos pôr no lugar dele e pensar: e se fosse eu que estivesse ali? E se fosse eu que estivesse passando por que ele estivesse passando? Nós não devemos ajudar com segundas intenções, mas sim ajudar por amor. Pois, como Cristo, que é perfeito, nos amou e nos ama de tal forma que pôde morrer por nós na cruz, e nós que somos imperfeitos, não podemos sequer amar o nosso semelhante? Nós devemos amar aqueles que nos odeiam e perseguem, devemos ajudar sem esperar nada em troca, devemos buscar ser como Cristo e amar ao próximo como a nós mesmos. Às vezes você vê alguém que está passando por uma dificuldade e você não queria estar no lugar dela. Mas se você não queria estar no lugar dela, por que você não a ajuda? Pense, e se fosse eu que estivesse passando por o que ele estivesse passando? Você ia querer que alguém fosse lá te ajudar. Então vá e ajude aquela pessoa, pois você ia querer que fizesse o mesmo por você. Nós devemos amar ao próximo, independente da situação, pois Cristo nos amou tanto que deu a sua vida por nós. Se você não consegue amar ao próximo, busque se colocar no lugar de seu irmão e ore, pedindo para Deus colocar mais amor no seu coração. Espero poder ter ajudado. Desculpa se a mensagem ficou um pouco confusa e um pouco embaralhada, mas isso acontece. Peço que compartilhem para essa mensagem chegar a mais pessoas, deem um like, se inscrevam, vejam os outros vídeos e adeus.